Pois é, crianças de Canaã dos Carajás, crianças do Pará, crianças do Brasil e crianças desse mundo de meu Deus. Olha, crianças, o dia 20 tão esperado chegou. E eu estou aqui com a missionária irmã Alzira, minha esposa, que estará junto com a equipe formada para estar com vocês. Hoje, num programa especial. Fique conosco, entre conosco. Está aqui, irmã Alzira, apresentando aqui. Âncora Kids. Eu estou saindo devagarinho e deixando vocês aqui com a equipe que vai brincar com vocês com a palavra de Deus. Na palavra de Deus. Vai falar com vocês, vocês vão se comunicarem. Participem, não percam. É agora, nesse instante. Um abraço a todos. Um abraço no coração de cada criança. A paz do Senhor, crianças. Estamos aqui com Âncora Kids. Ah, não vá, pastor. Não vá. Que peninha que o senhor está indo. Um abraço a todos vocês. O nosso pastor já foi. Porém, o Âncora Kids continua no ar. Não vá embora, criança. Fique conosco. Tem muita coisa boa. Vocês se lembram que o pastor disse que nós vamos brincar com a palavra? Quer dizer, ouvir, entender, guardar. Você não pode sair. Não saia daí. Fique conosco. Agora, para iniciar, nós vamos orar. Pedir ao Senhor que esteja conosco, esteja convosco. Você aí, lá em longínqua terra, não importa, mas fique ligado. Âncora Kids. E o nosso tema de hoje é Jesus é a nossa Páscoa. Agora, nós vamos orar e dar sequência no nosso trabalho. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença e o Senhor não pode nos deixar só. Fique conosco, Senhor, mas fique com o nosso amiguinho lá na casa dele, lá na pracinha, lá no bosque, não sei onde ele vai estar assistindo o nosso programa, mas o Senhor não pode se distanciar de nós. Fique conosco, Senhor, nós dependemos de Ti. Amém. Está conosco o Luiz Miguel. Luiz Miguel, aleluia! Ah, mas está aqui também com toda a simpatia, com toda a classe, com toda a harmonia. Esther. Aleluia! Por isso que é Âncora Kids. Mas temos a nossa retaguarda aqui, o irmão Marcos. Oi, crianças, tudo bem? A irmã Nelma. Oi, crianças. Mas a irmã Lili também. Olá, crianças. Mas ali também a irmã Vanilde, que estará nos contando a história. Mas vocês pensam que terminou? Terminou não, crianças. Mas está conosco também ali nos bastidores, presbítero Heraldo, Andreane e Eleonai. Obrigado por esse apoio. Agora, nós vamos ouvir o meu amiguinho. Vamos ouvir, Luiz Miguel? Bora! Você tem um louvor para apresentar? Ao Senhor, amém! Luiz Miguel, adorando o nosso Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Jesus vive! É!
mataram ele e pensaram que ele fosse ficar lá no sepulcro, mas ele ressuscitou. A Estherzinha tem um louvor também, Estherzinha? Glória a Deus, vamos lá, Esther, ajude ali. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor a ele vive, ele Aleluia! Luiz Miguel e Estherzinha adorando ao Senhor. Mas será que essa equipe aqui tem um... Amém. Mas será que essa equipe aqui tem um louvor também para apresentar ao Senhor? Temos. Vocês vão ficar tímidos também? Não. Não! Olha, vamos nos preparar. Você que está em casa, prepare o seu coração. O Luiz Miguel e Esther estão ligados para ouvir a mensagem de hoje. Então, vamos adorar ao Senhor? Vamos? Vamos. Ressuscitou, ressuscitou, ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, ele vive, ele reina para sempre. Vamos celebrar, ei, vamos celebrar, oh, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. A paz do Senhor, crianças. Eu sou a Tia Nilde e hoje eu vou contar uma história linda. É a história da Páscoa. O nosso tema hoje é Jesus é a nossa Páscoa, a nossa verdadeira Páscoa. Vamos conhecer um pouco sobre essa linda história? Então, crianças, vamos conhecer mais um pouco dessa história. Há muito tempo atrás, o povo de Deus, o povo hebreu estava no Egito, escravizado. Olha como estava o rostinho do povo. Triste, eles estavam com muita vontade de sair do Egito, eles trabalhavam muito, eles eram escravos. Será como é que eles vão conseguir sair do Egito? O povo hebreu estava assim, algemado, mas eles oraram muito e pediram a Deus que tirasse eles de lá. Crianças, o povo oraram e Deus ouviu do céu. Deus preparou um homem e através desse homem, Deus tirou o seu povo e o nome deste homem era Moisés. E Deus falou com Moisés, Moisés, fala com o povo que pega um cordeiro macho, sem mancha, mata e passa o sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte passará à meia-noite e quando passará, onde ele passar, a casa que não tem o sangue do cordeiro, ali o primogênito morrerá. E assim o povo fez. Olha só, o povo passou sangue nos umbrais das suas casas. E aconteceu que Deus preparou toda a saída do povo hebreu lá do Egito. Como será, tia, que o povo saiu? Deus usou Moisés para conduzir esse povo. E Deus fez muito milagre. Deus abriu o mar vermelho para o povo dele passar. É por isso que nós chamamos de Páscoa esse período. Porque Páscoa significa a saída do povo do Egito.
Essa foi a primeira Páscoa. Mas depois, com muito tempo depois, Deus teve um plano de salvação. Que plano foi esse? Deus enviou, crianças, o Filho dele, Jesus Cristo, para vir nos salvar. Quem já ouviu falar de Jesus aqui? Quem já ouviu falar? Jesus é o Filho de Deus. Foi Ele que veio nos salvar. Mas para isso, Ele teve que pagar um preço muito alto. Um dia, Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém. Mas antes, quando Ele estava no Monte das Oliveiras, Ele falou com seus discípulos: ide à frente, pegai uma jumentinha que ninguém ainda não montou, e dizei a seu dono que o Senhor precisa dela, e depois nós devolveremos. Aí, Jesus entrou em Jerusalém. Aquele povo acolheu Jesus com palmeirinhas e estendeu as suas roupas. E Jesus ia passando e o povo se alegravam. Mas será que esse povo vão continuar recebendo Jesus, acolhendo? O que vai acontecer, crianças? Olha só, olha o povo de Deus acolhendo Jesus nas ruas de Jerusalém. O povo estavam alegre. E eles ainda diziam: bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Depois disso, Jesus chamou os seus discípulos e mandou preparar uma santa ceia. Você sabe o que é a santa ceia? É um jantar especial. E Jesus só sentou à mesa com seus discípulos. Nessa noite, Jesus ensinou muitas coisas bacanas. Olha, Ele pegou o pão e partiu. E disse: esse é o meu corpo, que será entregue por vós. E semelhantemente, pegou o cálice e disse: tomai e bebei, esse é o meu sangue, que será derramado por vós. Depois Jesus pegou uma toalha que estava cingido e deu um lindo exemplo. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Olha que lindo, crianças. Lavou dando exemplo. E quando ele estava lavando, Pedro disse: Senhor, você lava a mim os meus pés? E Jesus disse: Pedro, tu não sabe agora o que eu estou fazendo. Não, eu não vou deixar você lavar meus pés, Senhor. Eu não vou deixar. E Jesus disse para ele: Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. E aí ele entendeu a mensagem de Jesus. E ele: Senhor, lava-me minha cabeça, lava meus braços, lava meu corpo. Depois Jesus foi orar lá no Monte das Oliveiras e chamou os discípulos para orar com ele. Será que os discípulos vão orar com ele? Não oraram, eles ficaram dormindo, porque Jesus orou à parte, mas assim do lado. E quando Jesus ia lá, Jesus disse assim para eles: não dormem, acorda, vocês não podem orar um pouquinho comigo? Mas aconteceu algo nesta noite. Veio uns soldados armados e prenderam o Senhor Jesus, o nosso Jesus que veio nos salvar, e levaram o Senhor Jesus preso. Machucaram o Senhor Jesus. Pegaram um chicote e bateram bastante no Senhor Jesus. Olha como ele ficou. Crianças, colocaram uma coroa de espinho na cabeça do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus sofreu calado. Ele não se reclamou. Ele não se reclamou de nada. É por isso que Jesus é chamado de Cordeiro. Porque está escrito lá em Isaías 53:7, que Jesus, olha, ele foi levado para o matadouro como um cordeiro, caladinho, e ele sofreu o tempo todo calado. E pregaram o Senhor Jesus na cruz. Olha,
Todo mundo fugiu com medo. Os discípulos correram com medo, se esconderam. E só Maria, sua mãe, que ficou com ele. E João também não abandonou Jesus. E sepultaram o Senhor Jesus em um túmulo novinho. José, um homem chamado José de Arimateia, pediu o corpo do Senhor Jesus. Retiraram o corpo do Senhor Jesus, não quebraram nem um osso sequer. Sepultaram o Senhor Jesus em um túmulo novo. Olha, foi nesse túmulo que sepultaram o corpo do Senhor Jesus. Isso tudo aconteceu numa sexta-feira, quando o Senhor Jesus morreu, tudo ficou escuro. A palavra do Senhor diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E tudo ficou escuro. Mas domingo de manhã, 2 mulheres foram visitar o Senhor Jesus. Prepararam uns perfumes bem cheirosos. E foram de madrugada no túmulo. E quando chegaram lá, a porta do túmulo estava aberta. Jesus havia ressuscitado, crianças. Aleluia! Glória a Deus! Jesus ressuscitou. Ele não estava mais morto. Ele ressuscitou. E as mulheres ficavam procurando Jesus. Procurando Jesus. E Jesus apareceu para Maria. Olha que coisa linda. Que história mais linda de amor, crianças. E Jesus se apareceu para ela e ele disse, vai contar aos discípulos. E elas foram contar essa história do que tinha acontecido. E Jesus, à tarde desse mesmo dia de domingo, apareceu assim, olha, apareceu aos discípulos. Os discípulos estavam medrosos, com medo, trancados. A porta estava trancada e Jesus chegou, olha como ele chegou. Ele chegou. Como que ele entrou? A porta estava trancada. Acontece que Jesus tem a chave de todas as portas, crianças. Jesus tem a chave de todas as portas. E ele chegou e disse, a paz seja convosco. Por que ele disse isso? Porque eles estavam medrosos. E eles ficaram assim, ó. E Tomé não acreditou. E Jesus foi, e mostrou as mãos dele, o lado, que era ele mesmo. Aleluia, era Jesus. E Jesus ficou mais alguns dias com ele, mas depois Jesus subiu ao céu. Jesus subiu ao céu. Jesus nos deu uma promessa muito, muito linda, crianças. Muito linda. Só tem ressurreição porque o Senhor Jesus, só temos hoje salvação porque o Senhor Jesus ressuscitou. Aleluia! Nós temos vida nova hoje porque o Senhor ressuscitou. Nós temos hoje vida nova, esperança, o perdão, a paz, a fé, porque aconteceu o maior milagre do mundo que foi a ressurreição. E foi tudo por amor. O nosso Deus é muito lindo. É muito lindo, não é, crianças? Olha como nós estávamos. Olha como nós estávamos antes de Jesus ressuscitar. Nós estávamos como? Algemados. Nós estávamos presos. Nós tínhamos uma dívida grande. Crianças, uma dívida que era impagável. Uma dívida que o homem não é capaz de pagar. E quem pagou essa dívida para nós? Foi o Senhor Jesus lá na cruz. E foi tudo por amor. Aleluia, foi tudo por amor. Nosso Jesus é lindo. E nós precisamos, sabe o quê? Aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador para que essas algemas caiam. Para que essas algemas
não nos acorrente, não nos impossibilita de adorar o seu santo nome. Olha o que acontece quando nós aceitamos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Olha, o que acontece? O que acontece? As algemas se quebram. Aleluia! Nós estamos libertos, porque o sangue de Jesus pagou a nossa conta. Hoje nós somos livres para adorar, para glorificar o nome santo do Senhor. Hoje nós somos salvos, somos libertos, porque Jesus sofreu tudo por mim e por você, e foi por amor. Em João 3 está escrito um versículo muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Olha que história mais linda. E todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus tem vida eterna, como diz a sua palavra. Olha que promessa linda de vida eterna. Quem quer morar um dia com Jesus? Vai ser muito lindo, não vai, crianças? Um dia a gente ter essa oportunidade de morar com Jesus lá no céu, porque Ele foi preparar lugar. E eu acredito que Ele já preparou esse lugar. E Ele está chegando para vir nos buscar para morar com Ele. Quando a gente chega lá, que conhecer a casa do Senhor Jesus, um lugar que Ele preparou, a palavra dele diz que lá tem ruas de ouro. Ai, que lindo! É um lugar lindo. Você gostaria de ir para lá? Você que está nos assistindo, gostaria de um dia morar com o Senhor Jesus? Então nós precisamos aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. O nosso Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Aleluia! Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Não foi, crianças. Também não foi o ovo de chocolate, o ovo de chocolate é muito gostoso. É muito gostoso, a tia Vanilde também gosta. Você gosta, Luiz? Você gosta, Esther? Eu também gosto. É muito gostoso. Mas o Senhor Jesus, eu prefiro o Senhor Jesus. Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Então, a nossa Páscoa, crianças, aqui ó. A nossa Páscoa é a ressurreição de Jesus. Então nós devemos celebrar sempre a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Porque foi tudo por amor. Ele fez tudo Como, Luiz? Amor. Como, Esther? Amor. Aleluia, foi tudo por amor. Eita, Jesus lindo. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero cantar uma musiquinha para vocês, crianças. Quem é esse aqui? Cordeirinho. Quem é esse, Esther? Cordeirinho. O Cordeirinho que simboliza Jesus. Vou cantar uma música linda para vocês. Senhor da Páscoa, nasce pra mim amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo. Amarelo nos lembra as cores do céu, lugar preparado para quem for fiel. Mas entrou o pecado e nos separou, deixou tudo preto, escuro ficou. Deus envia Jesus pra morrer lá na cruz, lavando com sangue vertido na cruz. Branquinho, limpinho, alegre hoje estou, coração lavado, pecado tirou, pagando
hoje nós aprendemos sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Aprendemos muito, não foi, Luiz? Não foi, Esther? Esther, vem aqui com a tia. Vem aqui com a tia. Isso. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos hoje o quê? Escolhe um desses corações aqui. Escolhe. O que tem escrito aqui nesse coração, Esther? Ressurreição. Ressurreição. Foi através da ressurreição de Jesus que nós temos hoje. Escolhe outro, Esther. Através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Esther, lê o que tem escrito aí. Vida eterna. Vida eterna, crianças. Através de quê? Da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, nós temos o quê, Esther? Vida eterna. Luiz, vem aqui, Luiz. Escolhe um coração aí. Escolhe. Luiz, através do sacrifício de Jesus na cruz, hoje nós temos libertação. Libertação, crianças. Quantas coisas boas hoje que nós temos. Escolhe outra, Luiz, vai. Escolhe outra. Vai, outro coração. Através do sacrifício de Jesus, hoje nós temos o que, Luiz? Paz. Paz, nós temos paz, porque ele diz, a minha paz eu vos dou. Nós temos paz, aleluia. Esther, escolhe outro coração. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos hoje o que, Esther? Vida nova. Vida nova, aleluia, nossa vida é nova hoje, nós não somos mais escravos, nós somos libertos para adorar o nome do Senhor Jesus. Luiz, é a sua vez, vai lá, escolhe um coração. Isso, que nome é esse, Luiz? Graça de Deus. Graça de Deus, aleluia. Graça de Deus. Olha que palavra linda. É graça, tá? Graça, você sabe o significado dessa palavra, Luiz? Deus nos salvou. Isso, e graça de Deus. O que é graça de Deus? Será que nós merecemos a graça de Deus? O que é a graça de Deus? É um dom gratuito, né? O significado da palavra. Então foi de graça que o Senhor nos salvou. Aleluia! Esther, escolhe outro coração. Através do sacrifício de Jesus na cruz, Esther, hoje nós temos o quê? Fala bem alto. Renovação. Renovação, nós somos renovados todos os dias. Luiz, mais um coração. Aleluia. Através do sacrifício de Jesus na cruz, hoje nós temos o que, Luiz? Redenção. Redenção, que é libertação. Jesus nos libertou do pecado. Vai, Estezinha, pega outro, Estezinha, escolhe. Não tem mais, mas aqui, olha, eu quero ler aqui, ó. Amados, nós somos amados incondicionalmente por Deus, porque foi Ele quem enviou o seu único filho para morrer por nós. Aleluia, nós temos aqui Jesus, que venceu a morte e nos deu a esperança da vida eterna. Aleluia, nós temos aqui Páscoa. Páscoa significa ressurreição de Jesus Cristo na cruz no Calvário. Aleluia. Hoje nós somos libertos porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Feliz Páscoa! Êêê! Luiz Miguel, Esther e você, amiguinho de casa, eu estou triste. Acabou o nosso âncora Kids hoje. Fiquei
fiquei triste, mas vai ter mais. Nós vamos voltar, não vamos, Luiz Miguel? Vamos voltar, Esther, outro dia? Vamos. Mas eu preciso dizer, nós precisamos dizer aos nossos amiguinhos que este é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão em Canaã dos Carajás. Avenida Liberdade, 531. Vem com a gente, venha. Estamos comemorando hoje a Páscoa. Mas me ajude aí, quem é mesmo? Ah, então não é o coelhinho, não? Fale aqui. Não foi o coelhinho que morreu, não, foi Jesus. Ah! Quem foi, Esther? Jesus. Ah, por isso que nós somos felizes. Amém? Vamos então agradecer ao Senhor e orar? Mas a gente volta. A gente volta. Volta ou não volta? Volta. E nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Não é isso? Não é a ressurreição do coelhinho. Ressurreição de? Jesus. É a ressurreição de? Jesus. Isso. Então vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? E nós vamos agradecer ao Senhor pelo programa e vamos continuar cantando. Senhor Jesus, nós te adoramos, porque o Senhor é a nossa libertação, o Senhor é a nossa paz, o Senhor levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Os nossos amiguinhos que estão em casa, saibam disso. Ele levou sobre si os nossos pecados. Por essa razão, nós somos felizes. Amém, Esther? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Ressuscitou. Celebrai, Cristo celebrai. Celebrai, Cristo celebrai.